Olha, minha rapaziada, esse vídeo ele é raro aqui no canal, né? Que é basicamente a gente elogiando a defesa do Atlético, algo que a gente vem fazendo bem pouco nessa Série B. E não é à toa, já que defensivamente fica muito claro que o Atlético é um time que deixa a desejar. E eu trouxe aqui alguns argumentos para a gente entender como realmente foi a melhor atuação do Atlético defensivamente ao longo de toda a Série B. E antes da gente ver números, antes da gente ver imagens, eu acho que a gente precisa entender que essa atuação defensiva ela parte de uma intenção. Qual foi a intenção do técnico da Gelma? Ter a bola, se expor, controlar o jogo? Não. A intenção do técnico da Gelma ela era bem simples: fazer com que o Atlético conseguisse se defender bem, a bola poderia ficar com o Amazonas, mas que o Atlético tivesse um processo rápido de saída, atacando espaço, utilizando o Zapelli para ser esse arco para você ter Cauã ali como flecha, Luiz como flecha, Alan jogando muito, segurando muita bola. Então, para mim, essa ação defensiva que o Atlético conseguiu entregar ao longo do jogo partiu do Odair. Que ele chega meio com esse status de um técnico retranqueiro, né? Ele chega com esse status de um técnico que vai primeiro focar na defesa para depois pensar no ataque. O grande ponto é que isso não necessariamente é um problema. Eu acho que, assim, um técnico retranqueiro é um exagero e eu não acho que o Odair tenha sido isso ao longo da carreira dele. Mas eu falo que é um problema porque, para mim, o retranqueiro ele não apresenta soluções ofensivas. Para mim, o retranqueiro ele não apresenta soluções para atacar. E o Atlético atacou, o Atlético levou perigo. E o Odair é um time que vem conseguindo ter essa produção ofensiva. Então, assim, não é retranqueiro. Então, vamos começar a dar uma olhada nos números para a gente ter ideia de um cenário. Por que foi a melhor atuação defensiva do Atlético até agora na Série B? E para mim, parte do primeiro ponto, que eu fiz uma peneira, né? O Atlético não tomou gol. E o Atlético não tinha tomado gol em apenas outros dois jogos da Série B, se eu não esqueci nenhum. Que foi contra o Atlético e contra o CRB. Ganhamos de 1-0 do Atlético e ganhamos de 2-0 da equipe do CRB. Então você separa aqui esses três jogos, beleza? Se você for pegar questão de expected goals, que é basicamente o perigo que as finalizações do adversário levou ao nosso gol, o jogo contra o Atlético ganha. A gente teve 0,18 chances concedidas, ou seja, basicamente 18% do Atlético fazer um gol. Contra o Amazonas 37, contra o CRB 89. O CRB é o time que está na parte de cima da tabela, conseguimos ir bem nesse sentido, mas naturalmente assustaria um pouquinho mais. Questão de finalização. Contra o Atlético e CRB foram 8. Contra o Amazonas foram 9. Mas é aí que para mim entra o grande ponto. Uma finalização no gol contra a equipe do Amazonas. Apenas uma finalização no gol que o Amazonas conseguiu dar contra o time do Atlético. 0,37 de expected goals. Acho que tá na frente das outras atuações. E eu acho que a gente precisa evitar ao máximo que essa bola chegue no gol por motivos óbvios e por motivos de Mikael. Eu volto a dizer, um dos goleiros com menor média de defesa de toda a competição. E o que isso significa? Quanto mais a gente impedir que a bola vá no gol, mais chance a gente terminar a partida zerada. Ah, Thiago, mas você tá pegando muito no pé do Mikael. Peço perdão, rapaziada, mas não tem muito o que fazer. O que a gente tá tentando mostrar aqui pra vocês é que realmente existe uma fragilidade muito grande em relação aos jogos que o Mikael participa mais e os jogos que o Mikael participa menos. O Mikael não vem sendo o goleiro que ganha jogo. Tem outro detalhe aqui que eu trouxe aqui pra vocês também, outros números interessantes que eu trouxe aqui pra vocês também. O Atlético ao longo do jogo, se somar os 5 defensores, Beleze, Léo, Esquivel, Cauã e Patrick, ele teve 73 ações defensivas certas em 90 minutos. Basicamente, uma ação defensiva a cada 1,2 minutos. Muito relevante. Muito relevante. Muito relevante. Vou bater nessa tecla o tempo inteiro. Muito relevante. E se você for ver o número de ações defensivas por jogador que fizeram a sua composição da última linha, você vai encontrar Beleze, 16 ações defensivas. Se tem alguém que eu acho que ganhou espaço nessas últimas rodadas, foi o Beleze com toda a justiça do mundo.
Pra mim, enquanto a Aguirre não chegar, se provar, aí pode ter Gemerson, enfim, enquanto eu tô gravando esse vídeo, muita coisa pode ter acontecido no mercado da bola. Mas por enquanto, pra mim, o Beleza é titular no lugar do Abrão. Léo, 16 ações defensivas, ou seja, Beleza e Léo 32 só. Aí você tem Esquivel, que fez ali um terceiro zagueiro, 12 ações defensivas certas. Cauã, 15. A gente fala muito da presença ofensiva do Cauã, que quase gerou outro gol. Esse garoto ele vem muito bem, mas 15 ações defensivas, só fica atrás de Beleza e Léo. E o Patrick, 14. No total, 73 ações defensivas da nossa última linha. Então, uma atuação defensiva que eu acho que, em relação à consistência, não tem mais o que falar. Fica muito claro que foi muito boa. Agora a gente vai ver taticamente o que levou a gente a ter essa ação defensiva tão positiva. Deixa eu botar as imagens aqui. E vamos começar logo na saída de bola, que a gente já conseguiu perceber qual era a estrutura tática que o Atlético tinha optado pelo jogo. O Atlético tinha Luiz Fernando e Allan Kardec numa primeira linha, numa segunda linha. E olha como eles estão alinhados. Não é um meia e dois volantes, são três médios, que é basicamente Filipinho, o Raul e o Bruno Zapelli. E na última linha você tinha o Cauã pela direita, o Beleze como zagueiro pela direita, o Léo centralizado, o Esquivel como zagueiro pela esquerda e o Patrick. O funcionamento tático do Patrick foi absurdamente bem executado. O Patrick ele tinha a responsabilidade de ser um lateral, proteger aquele corredor externo, e acho que ele fez o papel dele muito bem. Aqui a gente consegue ver talvez uma das chances mais perigosas do Amazonas. Foi um chute de longe que passou, enfim, sem levar tanto perigo. A gente tinha ali algo muito claro. Os três meio-campistas e a linha de 5 compactas, não cedendo muito espaço em entrelinha e protegendo bem a área. O Amazonas sentiu dificuldade de invadir a nossa área, obrigando que eles optassem por lances como esse. Cara, eu não tô conseguindo entrar na área, vou pegar a bola, vou chutar, vou tentar acertar o gol do Mikael. E aqui eu chamo a atenção para outro detalhe, que novamente a linha muito bem formada, o Patrick sai para oferecer um pouquinho mais de dificuldade para esse cruzador, e você já tem o Esquivel aqui pronto para cobertura, Filipinho fazendo bem o balanço, o Raul na entrada da área, mas eu chamo a atenção pro posicionamento dos atacantes, cara. Tanto nessa segunda imagem quanto nessa terceira imagem, a gente não via o atacante na fase defensiva. Eu acho que isso tem 2 pontos. Em um jogo mais difícil, em um jogo mais complicado, a gente vai precisar dos 11 na fase defensiva. Isso pra mim é sem dúvida, não tem nem o que falar. Mas como nessa estrutura que você tem uma solidez maior na defesa, o ataque ele já faz parte desse processo de transição, porque o Luiz ficava mais avançado para ser esse cara lançado em profundidade, e o Allan, em muitos momentos, também estava avançado para ser esse cara que o Atlético recuperava a bola, optava pela bola longa, o Allan segurava, e a partir daí o time conseguia fazer a transição. Então, a gente precisa medir muito bem qual vai ser o comprometimento defensivo, o comportamento defensivo do nosso ataque para a gente não expor muita defesa. A gente deve ter um novo ataque, né? A gente deve ter um novo ataque com a chegada do Viveiros, com a chegada do Mendonça, mas eu acho que esses pontos, eles são, ou eles precisam ser levados muito em consideração. Mas eu chamo a atenção para outro ponto. O impacto da base na linha defensiva. Beleze, Cauã e Mikael. É um ponto que eu gostaria de trocar com vocês. Mas eu acho que o Atlético, ele consegue ter uma defesa que tem uma ótima saída de bola. Se você pensar em Cauã, Beleze, Léo, Esquivel e Patrick, todos têm capacidade de fazer uma saída de bola bem apoiada, uma saída de bola bem feita, e acho que isso era um dos grandes problemas que o Atlético tinha na temporada. E aquilo vai muito de comportamento. É uma linha que, a partir do momento que o Atlético precisa ter um pouquinho mais de agressividade, que o Atlético precisa ter um pouquinho mais de bola, esses caras eles podem subir, até porque tem velocidade para cobrir as costas, cobrir essa profundidade quando o Atlético estiver sendo atacado. E, eu acho que eles podem dar um retorno muito grande pro Atlético. Assim, talvez o Atlético tenha encontrado sua defesa titular. Tanto em questão de característica defensiva, mas também saber jogar, de se sentir confortável com a bola, de permitir que o Atlético suba linhas. A gente entra naquela velha narrativa.
Ah, pô, jogar com 3 zagueiros é defensivo? Tendo Beleza que constrói bem, Léo que constrói bem e Esquivel que constrói bem, e você ainda tem a presença do Patrick, que não é um lateral, é um meia, e o Cauã, que vira quase um ponta, não dá pra dizer que é um processo demasiadamente defensivo. Não dá pra dizer. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.